Bom dia, hoje teve um atraso, um problema técnico, a gente ia fazer ao vivo, o programa que faz ao vivo não funcionou na hora que tinha que funcionar, voltamos para o programa de gravação e eu vou postar um pouquinho mais tarde, perdão a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia. Nesse domingo de manhã, eu lamento muito a eliminação do Brasil, confesso para vocês que isso me deixa de cabeça inchada. Não sei como fala bom dia em marroquino, mas bom dia. É em árabe, né? Eles falam árabe lá, mas você pode falar bonjour também, que eles falam francês. Mas eles não são árabes, eles são mouros. Berberes, sei lá. Mas, cara, para nós aqui é tudo muito parecido, né? E eles conquistaram de novo a Península Ibérica, né? Conquistaram a Península Ibérica. Não é fácil chegar numa semifinal, né? Não é fácil. Hoje eu vi um cara desenhar um mapinha com o Marrocos atravessando o Mediterrâneo, invadindo a Espanha, invadindo Portugal. E agora sim rumo à França. Rumo à França. Já está tendo manifestação de marroquino na França, né? Vai dar uma boa mobilização lá na França, né? Não só manifestação, como a polícia agredindo os manifestantes, né? Eles tinham que ir de verde e amarelo, quem sabe a polícia lá francesa fosse boazinha, que nem a brasileira é, com os verde e amarelinho, né? Então, mas eles estão sendo agredidos pelas manifestações. Imagina no dia do jogo uma França, né? Então, quarta-feira. Quarta-feira. Isso aí vai ter um aspecto tensionante. Mas e o Brasil, hein? E o Brasil, Alberto, o que você achou? É um erro dos jogadores. Um erro dos jogadores em campo. 6 anos com o Tite. Eu tenho umas figuras, eu gosto muito de futebol, quase fui jogador profissional terminando a minha adolescência. Cheguei a fazer pré-temporada para disputar o Campeonato Paranaense pelo Paranavaí, que é onde eu morava, no interior do Paraná. Aí, um belo dia, tinha uma conversa com meu pai, ele olhou para mim e disse assim, olha, você com essa sua cor aí, se não tiver um diploma, você está ralado na vida, vai estudar. Aí eu abandonei o futebol, vim para Curitiba fazer o terceirão, passei no vestibular e depois só joguei pelada. Mas eu me lembro o seguinte, que o futebol é uma coisa muito simples, né? Muito simples. Talvez dos esportes todos seja o mais simples. Tá? Não tem aquelas complicações do vôlei, do basquete, do futebol americano, dos outros esportes, né? Que existe um monte de coisa, de técnica, de regra, de procedimentos dentro do campo. O futebol é muito simples, né? E eu, quando vejo o Tite e alguns comentaristas falando de futebol, a impressão que eu tenho é que eles estão falando do lançamento de um foguete para a Lua, sabe? Que eles estão falando de uma obra de filosofia, sabe? Parece o Einstein elaborando uma bomba atômica. Sabe? É um negócio assim que é inacreditável, sabe? Extremo. Aí o Tite fica... Você faz a entrevista do Tite, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, como se tivesse um monte de coisa oculta, escondida, e o futebol fosse uma arte do ocultismo, entendeu? Quando é um negócio simples. Você tem que botar o jogador em campo para jogar, convencê-los a jogar e ganhar o jogo, entendeu? E algumas regras são básicas. Por exemplo, nunca um lateral deve subir ao mesmo tempo que o outro. Eu, quando jogava, os técnicos já ensinavam isso. Se o lateral esquerdo subiu, o direito não pode subir. Se o direito subiu, o esquerdo não pode subir. Entendeu? No gol do time da Croácia, os 2 laterais estavam lá na frente. Estava todo mundo lá na frente. Tinham 7 jogadores. Não dá para entender. Faltava 4 minutos. Era segurar o jogo, cara. Não dá para entender. E dá para entender. Dá para entender o seguinte, é muita conversa mole, muita conversa fiada, muito blá, 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 certo? E pouca coisa de concreto dentro de campo. Aí faltou técnico. O Tite... Assim, qual foi a mexida do Tite no time, a partir do segundo tempo, que produziu algum benefício para o time? Nenhuma. Todas elas deram em nada, entendeu? E é uma coisa esquisita, você vai mexer nas laterais, o lateral direito estava jogando bem, por acaso o Militão estava comprometendo, com um desempenho ruim, estava mal no jogo? Não. Estava fisicamente bem e estava bem no jogo. E era um lateral defensivo, até porque ele não é lateral, é zagueiro, né? Aí o Tite vai, tira o Militão,
pega o cara que estava na lateral esquerda, bota para a lateral direita e põe na lateral esquerda. Assim, não dá, cara. Eu fico olhando, aí o nego fica falando de profissionalismo, conversa fiada. Eu acho assim, que houve arrogância, entendeu? O Brasil, ele saiu do complexo de vira-lata, né? Da década de 50 lá, e passou para o outro lado, virou o Brasil arrogante. Então, o que me incomoda muito é o pessoal falar assim, todo mundo vai tremer diante da camisa brasileira, né? Todo mundo vai se assustar com a seleção, nós já somos a favorita da Copa, todo mundo falando isso o tempo todo. E hoje em dia, que a gente já discutiu aqui antes, as seleções têm níveis muito parecidos. Essa seleção do Marrocos, por exemplo, as pessoas jogam todo mundo na Europa, junto com os jogadores brasileiros que também jogam todos na Europa, no exterior e tal. Então, assim, você tem que ter uma certa humildade, né? No sentido de dizer o seguinte, olha, eu posso ganhar, mas eu posso perder também. E ficou claro ali, depois que marcou o gol, que o Brasil já achou que, bom, ganhamos, agora é fazer mais gols, aparecer e fazer dancinha, né? O que me incomoda na dancinha é o seguinte, é que o Brasil fez 12 coreografias, ele estava mais preocupado com a dancinha do que com o gol. Ele tinha mais dancinha preparada do que gol feito, né? Então, assim, isso psicologicamente vai fazendo os jogadores acharem que está tudo decidido, que o Brasil já é campeão, sem precisar batalhar, correr atrás dos croatas, né? Então, eu acho que perdeu por arrogância. Eu ia falar da dancinha. Teve um bate-boca, teve uma confusão na imprensa, gente. Escreveram artigos, né, defendendo. O Tite falou, certo, da dancinha. Eu não vejo problema nenhum em dancinha, certo? Não vejo problema nenhum. Você pode fazer dança e tal. Agora, o problema é que numa Copa do Mundo, esse tipo de comportamento transmite, certo, uma impressão de quem está olhando que os caras estão achando que aquilo é uma brincadeira. Entendeu? Estão achando que é uma brincadeira, e não é uma brincadeira, é um negócio muito sério. Entendeu? O técnico da seleção brasileira devia ser, e o presidente da CBF deviam ser eleitos em eleição direta, junto com o presidente da República. Entendeu? Não é tão sério que esse negócio. É exatamente isso. Eu também acho o seguinte, não tem problema nenhum dancinha. Agora, quando a dancinha passa a ser mais importante do que o gol, né? Coreografia e tudo, aí complica. Se for dancinha, uma coisa natural, você vai o gol, vai lá e dança, para fazer festa. Nós somos um povo alegre. Aí ficou todo mundo chorando. Terminou todo mundo chorando, deitado no chão, lá chorando. Concordo que dancinha ou não dancinha, ou churrasco de ouro, não são coisas fundamentais, tá? Mas elas não podiam ser as protagonistas. O esporte tinha que ser o protagonista. E o profissionalismo o profissionalismo de não querer aparecer no final do jogo, de não escolher quem vai chutar primeiro, ou segundo, ou terceiro por questões de estrelato, isso é que é importante. Mas, dado tudo isso, poderíamos ter perdido, mesmo que todo mundo jogasse com profissionalismo. Porque, no final do dia, futebol é um esporte de baixa estatística. É pouco gol que decide o jogo. E como é pouco gol que decide o jogo, um pouco tudo pode acontecer numa partida isolada. E poderíamos ter perdido, apesar de ter jogado certinho, quadradinho, poderíamos ter perdido, tá? Porque ele é dessa característica. Ele não é como o basquete, que é um monte de eventos, e aí o time muito melhor preparado vai ter muito mais chances estatisticamente de ganhar. Como ele tem baixa estatística, é um número pequeno de gols, às vezes, como aconteceu na minha visão com o jogo da Inglaterra e França, o time que estava jogando melhor perdeu. Tá? Então, assim, mas vou dizer, é essa beleza do futebol. O futebol, as pessoas gostam porque ele pode acontecer o imponderável. E é isso que eu acho que quando tu olhas o esporte, como eu olho, sem a paixão de ficar torcendo, porque o Brasil vai ser melhor porque ganhou ou perdeu um jogo, é o que me encanta, é o fato de que o imponderável acontece,
e que não é nada assim, é parte da magia desse esporte. Então, acho que essa Copa está trazendo vários imponderáveis, tá? O que é muito bonito de se ver. O jogo da Holanda, o segundo gol da Holanda contra a Argentina é o tipo que a Márcia falou, né? Porque assim, a gente já estava jogando bem, a Holanda estava jogando bem, faltava 30 segundos e uma jogada ensaiada, bem executada, né? Você empata o jogo, no finalzinho foi uma coisa emocionante mesmo. Assim, eu acho que todo mundo que gosta de futebol gostou daquela jogada, né? Foi assim, incrível, aquela jogada foi incrível. Foi muito sangue frio conseguir fazer aquilo. Ali eu descobri um monte de gente estava torcendo para a Argentina, que estava vendo o jogo com os amigos, e aí daqui a pouco, na hora que saiu o gol da Holanda, os caras, falei, todo mundo aqui torcendo contra a Argentina, que barbaridade é essa? Mas é o seguinte, o futebol... Vai torcer para a Holanda? Aí é o seguinte, é um conjunto da obra, né? O futebol é sempre um conjunto da obra. Uma partida de futebol, ela é decidida em detalhe. O pessoal costuma repetir isso. Os boleiros sempre têm essas expressões, né? É no detalhe. É no detalhe, mas o detalhe é o resultado do conjunto da obra. Certo? Se um time fica lá na frente, macetando o outro, tem 15 chances de fazer o gol, não faz, certo? Não vem dizer para mim que foi um detalhe o gol do adversário e ele perdeu o jogo, certo? Ele foi incompetente, 30 minutos massacrando o adversário, não consegue fazer o gol, e aí toma um gol de contra-ataque. A Argentina. Eu acho que a Argentina padeceu do mesmo problema do Brasil, o jogo da Argentina. O técnico estava com o jogo na mão, o holandês botou lá 2 torres, como se chama agora o jogador alto, né? Colocou 2 torres lá na defesa da Argentina, e a senha qual foi? Vamos jogar a bola na área. Vamos jogar. Então, o que o técnico da Argentina tem que ter feito? Bloquear as jogadas. Bloqueia os pontos onde a bola pode vir, lançada na área, né? E bota zagueiro alto, para bloquear. Ele não fez isso, continuou jogando do mesmo jeito. Certo? Aconteceu o quê? Tomou 2 gols e a Holanda empatou o jogo. O Brasil, assim, olhando o conjunto, e por isso que a gente pode falar de futebol à vontade, qualquer um pode falar de futebol, porque ele é uma coisa óbvia. Né? Certo? O Brasil fez um gol, jogo dificílimo. Faltavam 4 minutos. 4 minutos. O Brasil fez um gol, mas vamos voltar mais. Na hora que o Brasil fez o gol, uma jogada genial. Dificílimo, gol dificílimo. Pede a bola para o zagueiro e faz um gol de pelada. Toca e faz o gol. Pronto, fizemos o gol. O que o Tite tinha que ter feito? Mudado o sistema de jogo. Certo? Agora, acabou o jogo, não tem mais jogo. Vou meter 2 zagueiros no meio campo, vou tirar um atacante e acabou, não tem mais jogo. Aí ele ficou fazendo coisas lá que cada substituição dele, eu falava, não é possível, ele está pedindo para se empatar o jogo. Né? Porque aquela mexida para colocar o Emerson, que ele não colocou nos outros jogos, para que colocar o cara lá? Lembra do jogo no México que o técnico, acho que era o Tele Santana, colocou o Zico dentro de campo e o Zico entrou e foi bater um pênalti e errou o pênalti. Certo? Então, tem coisas no futebol que não tem. É igual agora, botar um menino que estava até 2 anos atrás, o menino estava aqui na base do Santos, em Santos. Né? Teve uma ascensão meteórica. Entrou, ficou 6 meses no time titular do Santos e foi para o Real Madrid. Certo? Aí eles pegam um menino de 20 anos para bater um pênalti, o primeiro pênalti da série. Quer dizer, o cara que fez isso, acho que não foi o Tite. Deve ter sido algum genial ali, que todo mundo ali é genial. Eles caras têm 2 características. Tem o filho do Tite e o assistente dele, que é um absurdo também, né? Eles têm salários milionários e são geniais. Certo? Aí o cara diz, eu vou colocar o menino para bater o jogo, porque bater o pênalti. Num jogo daquele, se o cara erra o primeiro gol, o primeiro pênalti da série, ele arrebenta com os outros 4 que vêm atrás dele. Entendeu? Não tem cabimento. Era o Neymar que tinha que bater o pênalti. E fim de papo. Sabe? Agora não foi o pênalti, não foi. Eu acho que não foi o pênalti. Perdeu no jogo. O jogo estava... Cara, você marca um gol em Copa do Mundo, faltando 4 minutos. Acabou. Retranca e ponto final. Põe todo mundo na frente. A música do Caipira, tem uma música, não sei se já ouviram, uma dupla Caipira, eu não sei o nome agora, o cara tem um refrão na música, o cara fala, chuta pro gordo de bico, Lazarento. O Rocha, e aí, né, quando você vai para os pênaltis, tendo levado o empate naquela circunstância, você já vai com moral lá embaixo, cara. É complicado.
Roberto, o pessoal fica elocubrando, falando, não sei o quê. Pênalti é sorte. Só. Aquilo ali não tem nada de racionalidade. Não vem me dizer que os caras treinam, são preparados para bater pênalti. Não tem isso. Você prepara 1, 2, 3 caras no time no máximo, que são caras que têm uma autoestima, uma condição psicológica, emocional absurda, né? Vão lá, põem a bola no chão e bola para um lado, o goleiro para o outro. 3 jogadores, mas no máximo, um time. O resto, o cara vai para lá, bicho, vai para lá se borrando todo. Não tem, sabe? É sorte. Mesmo assim, não funciona. O Messi perdeu o pênalti. E ontem na Inglaterra, o Harry Kane, que é um grande batedor de pênalti, é impressionante. Raramente ele erra. Bateu muito bem o primeiro pênalti. No segundo, ele errou. É complicado. Problema emocional. Eu digo, é sorte, né? Então, você estava falando da camisa aí, camisa ganha jogo. A camisa brasileira tem essa fama por causa do Pelé e do Garrincha. E, de fato, naquela época, os caras tinham medo de jogar contra o Brasil, porque tinha o Pelé e tinha o Garrincha. Né? Aquilo era uma coisa impossível, né? Os dois em campo. 70 agora, também. É mais isso, acabou, sabe? Pessoal, esse foi o assunto da semana. E tem a escolha dos ministros. Roberto, em relação à escolha dos ministros, eu quero dizer para você o seguinte. Eu comecei a acompanhar há 3 semanas, 4 semanas atrás. Eu estava indo lá para... Essa semana eu vou hoje para Brasília, participo para assistir a diplomação e volto amanhã. Aí encerrei o meu ciclo de Brasília. Mas eu estava olhando, nessas 4 semanas que eu fui para lá, assim, teve um momento que a mídia começou a dizer o seguinte: o governo do Lula está sem articulação política. O governo está perdido, está desorientado, não tem articulação política, precisa melhorar a articulação no Congresso. Aí junta o seguinte: os fofoqueiros do partido, de dentro do partido, querendo ocupar espaço, falando para o jornalista que está com dificuldade, porque o fulano não faz, então começa uma confusão, uma encrenca dentro do partido por ocupação de espaço. Isso vai para a mídia, aí o jornalista recebe aquilo, dá uma burilada e fala que o governo está sem articulação política, quando a articulação política sempre esteve na mão do Lula. Ele orienta, ele falou: ô Eustáquio, você vai lá e fala com o Lira, isso com o Lira, veja se está tudo certo, não sei o quê. Aí o Eustáquio vai lá falar com o Lira: ô Márcia, você vai falar com o presidente do Senado, conversa com ele, veja se dá para fazer assim, assado. E o Lula fica dando essas orientações e as pessoas vão. Como ele usou vários interlocutores, certo? Um começou a ficar com ciúme do outro, né? E aí começa essa coisa da mídia dizer que o governo está difuso, não tem articulação política e tal. Então, isso é uma coisa impressionante. 2 semanas e meia eles falando que o governo estava perdido. Tá? Aí o governo vem e acerta a medida provisória, é aprovada na Câmara. Aí o Lula, Senado. Aí o Lula, na hora que ele acha que ele tem que indicar os ministros, ele vai lá e indica os 4 ministros, certo? Ou seja, ele passeou, assobiando, com o mercado ali ávido, querendo que ele colocasse o Meirelles, que ele colocasse não sei quem no ministério, né? E ele colocou o Haddad, certo? Que o Haddad vai ser um executor da política econômica do governo, né? Então, não vai ser um Guedes, longe de ser um Guedes, vai ser um executor da política econômica do governo definida pelo Lula. Como é que o Lula vai definir a política econômica do governo? Conversando com as pessoas da equipe econômica que estão lá, certo? Trocando ideia, mediando, porque um tem opinião diferente do outro, ele vai ouvir todo mundo, vai mediar e vai arbitrar, né? E eu acho que vai fazer um grande governo. Não vai ter gastança, como estão falando aí, não vai ter nada disso. O que o Lula queria era aprovar a PEC, né, para ter sossego por 2 anos, para encaminhar as coisas. Vai ser um governo de controle de responsabilidade fiscal para criar as condições de fazer o sucessor nos últimos 2 anos de governo. Acho que está tão óbvio isso que o Lula está fazendo, que eu não sei como as pessoas não enxergam. Mas, Rocha, por que esse 5? A minha curiosidade é por que esse 5? Porque tem outros nomes que estão sendo já da cultura, já está meio óbvio. Por que essa? Qual foi a mensagem que foi passada? Eu entendo o Haddad, que é para acalmar o mercado, que eu não sei quem é, né? Eu só conheço o supermercado, mas o Haddad eu entendo.
eu entendo a parte de defesa, também entendo. Justiça entendo menos, porque ele tinha que divulgar agora. Então, relações exteriores, menos ainda, que era tão importante divulgar agora. Então, para mim, é muito confuso saber por que esse sim, por que não outras pessoas. E por que dessa pergunta? Porque, numa certa comunidade, vou dizer o que incomodou algumas pessoas, e eu não estou falando da Miriam Leitão, porque, para mim, ela é uma incoerente, inconsistente, mas me incomodou um pouco não ter nenhuma mulher e nenhum negro nessa listagem, porque passaria uma certa mensagem. Ele falou, olha, depois vai ter, mas eu quero saber por que esse lote inicial foi desenhado assim. Ele deve ter um objetivo que, para mim, né, que não sei fazer engenharia reversa política, não consegui entender. Olha, eu acho o seguinte, Márcia, a única mulher que teria condições, estou falando de condições não de preparo pessoal, técnico e tal, de condições políticas, porque construiu, certo, essa condição, seria a Gleisi, ou na Casa Civil ou no Ministério da Justiça, tá? Num dos dois. A Gleisi foi interditada para ir para o governo, porque quando se pronunciou que ela sairia da presidência do partido e iria para o governo, começa dentro do partido, é como se alguém tivesse metido o dedo no formigueiro. Tá? E aí que o Lula falou, eu não vou arrumar confusão, permitir que se faça confusão dentro do partido agora. Nesse momento não dá. Ela tem mandato até em novembro, ele chamou a Gleisi e falou, olha, é o seguinte, não dá. Dá para você ficar no partido? Ela, bacana, fica, não tem problema, está ótimo. E está bem, ela tá. Encontrei com ela, acho, 5 ou 6 vezes depois disso, ela está muito bem, está ajudando, está direto com o presidente, está colaborando, e ela seria a pessoa, certo? A mulher que poderia ir para nessa primeira leva, né? Agora, por que esse Mas, ô Rocha, podia a Marina, por exemplo, se já indicasse a Marina ela é mulher, negra, evangélica. Então, uma indicação só a mais já atendia essa coisa que a Márcia está colocando. Porque mas, assim, o que ele diria quis fazer? Que o meio ambiente é protagonista. Tem 2 mensagens. Eu acho que ele não indicou a Marina porque ainda está... Esse ministério ainda não vejo clareza. A Simone manifestou interesse, Simone Tebet manifestou, né? A Isabela Teixeira, que internacionalmente reconhecida também. Por que os 5 ministérios? Por que esses 5 ministérios? Porque são os 5 ministérios que ficam mais ligados ao presidente. Não são nem os mais importantes, mas são os que ficam mais diretamente ligados ao presidente da República. É o ministro da Justiça, o cara da Casa Civil, a Economia, né? o Itamaraty, tá? E o ministro da Justiça, tá? Que assim, são áreas sensíveis, né? A polícia, tá? E aí o da defesa, que na minha opinião foi um gol de placa. Ele procurou e acertou o cara certo, no lugar certo, na hora certa. Né? O Valfrido é uma pessoa da absoluta confiança do presidente Lula, amigo pessoal do presidente Lula. Vamos lembrar que quando o Lula estava preso em Curitiba, o Valfrido virou presidente do TCU. E na posse, no discurso de posse... É o Múcio, né? Zé Múcio. No discurso de posse dele no TCU, estava lá o Sérgio Moro e mais o pessoal os algozes do Lula estavam todos na plateia de posse dele no TCU, e ele faz uma bela homenagem ao Lula, uma baita homenagem ao Lula no discurso de posse dele, deixando claro que ele não se acovardaria, né? E denunciando aquilo. Então, eu acho que foi uma sacada boa, porque é um cara muito apegado ao Lula, muito próximo do Lula e com capacidade de articulação, de conversa com os militares muito boa. Então, é o seguinte, foi por essa razão. Agora, os ministérios mais importantes, né, se você perguntar para um presidente de partido, ele vai dizer saúde, educação, meio ambiente, são os ministérios que têm grana, né, que têm dinheiro, ou que têm potencial para ter dinheiro, né, e menos confusão. Então, eu acho que a tendência vai ser, e tem muita gente querendo, disputando, né? O Ministério da Cultura, por exemplo, quase que ninguém quer. Então, está sendo escolhido por exclusão, né? E os outros ministérios têm isso, mas o PT, eu acho que vai ter mais 1 ou 2, 3 ministérios aí, e acabou. O resto vai ser para o pessoal que vai participar do governo.
A expectativa que eu tenho é sobre a saúde e a educação, que são dois pontos muito sensíveis, né? A educação está numa situação de desorganização, de desorientação, é um anal sem rumo, e a saúde ficou sem dinheiro e as consequências estão sendo terríveis. E aí depois vem o meio ambiente, que é você pôr dinheiro e botar o pessoal para trabalhar, né? Para expulsar o pessoal que põe fogo no mundo, de onde eles estão pondo fogo, organizar e tal. Vem o Ministério dos Indígenas, que eu acho que é um ministério de conflito, vai ser conflito o tempo todo. O Rocha, mas eu achei assim, eu não gostei desse negócio da Glaze não ir, dado a importância dela o tempo inteiro, entende? É curioso, eu sei que ia ser muita confusão no PT, né? Não estou, né? Mas será que isso não seria mais administrável em nome de ter a Glaze na Casa Civil? Era um nome tão natural para a Casa Civil, entende, Rocha? Que realmente eu achei estranho, né? Essa coisa. Achei estranho, não achei a melhor decisão, no fundo, entendeu? O PT pegava e botava um presidente e administrava, não tinha jeito, né? Eu vou dizer para você, eu acompanhei a última eleição do PT, a reeleição da Gleice. Você também acompanhou. Ela vai ficar até novembro agora, quer dizer, ela vai ficar um ano. Mas foi uma confusão infernal. Teve um levante dentro do PT que o Lula teve para controlar, não foi fácil, só controlou porque ela é uma mulher de coragem, ela resolveu enfrentar os caras. Ela falou assim, eu vou ser candidata e dane-se. Colocaram, inclusive, o Haddad como candidato. Teve um momento que o Haddad se pronunciou como candidato e ela falou assim, não vou retirar minha candidatura, não, eu vou ser candidata. Aí veio a pergunta, vocês vão disputar com ela e se ela ganhar? Como parecia que ia ganhar, porque ela a Glaze construiu uma relação com a base do PT, certo? Que está sobre as relações das lideranças de cúpula, né? Ela é uma pessoa hoje para a base do PT quase que uma santa. Então, eu acho que ela foi assim. Eu sou aqui do Paraná, né? Então eu digo a você o seguinte: eu acho que foi bom porque ela fez mais um gesto de devoção à causa, né? Tudo bem, então eu fico no partido, vamos embora, e segue, e vai continuar sendo uma pessoa mais importante ainda do que já era nessas Mas é difícil, né, Rocha? Porque quando você pensa bem, o ministro da Casa Civil vai conviver com Lula. Com o passar do tempo, o ministro da Casa Civil se torna mais importante, é normal. Ele está lá no Palácio Planalto, na sala vizinha, tem todas as planilhas de cargos, nomeações, né? É muito difícil que alguém, por mais convivência que tenha com Lula, tendo que ficar a maior parte do tempo na Câmara dos Deputados, mantenha o poder que tem hoje, entendeu? Essa que é a minha visão, né? E são políticos, Rui Costa é político, Lula é político. Com o passar do tempo, eles vão azeitando a relação deles, né? Você tem razão. E o poder é uma coisa assim, o poder é uma coisa que vai e que vem, né? E a Glaze sabe disso. Eu acho que a escolha da Casa Civil foi boa porque, primeiro, não tem mandato, certo? Ele foi e ia ser ministro de qualquer maneira, senão na Casa Civil e outro ministério, porque ele fez um baita sacrifício na eleição. Ele deixou de ser candidato a senador para ficar no cargo e viabilizar a eleição do sucessor, que foi o Jerônimo. Então, se tem uma pessoa que merecia ser ministro, era o Rui Costa, né? E ele é um gestor, certo? Ele não é uma Glaze, né? Um político. A Glaze também é gestora, mas ela, com o tempo, adquiriu essa característica de política, de articuladora política e tal. O Rui não é isso, né? Mas eu acho que vai ser muito eficiente. Eu não vejo problema, não. E governo, Alberto, sempre tem aquela história, né, que o pessoal da antiga falava. Tem o primeiro tempo, tem o segundo tempo. Às vezes é melhor você deixar para entrar no jogo no segundo tempo. A Márcia ia falar alguma coisa. O que me preocupa um pouquinho com isso é que, vamos dizer assim, para o governo, eu acho assim, que não vai fazer muita diferença essa troca pelo perfil político dos dois, mas para ela faz. Tá? Porque, assim, ser ministro de um governo vimos agora nas votações, né, de pessoas que eram desconhecidas antes de ser ministro do Bolsonaro, amplia
a tua região. E está todo mundo entrando nos ministérios já pensando na próxima eleição. Então, ela abre mão um pouco dessa exposição para se tornar uma possível candidata para 2026. E digo mais, de novo, pedem esse sacrifício para uma mulher, né? Que é usual dizer, não, tu fica tomando nota no laboratório, enquanto o bonitinho vai lá, faz o experimento, como tentaram fazer, inclusive, com a Marie Curie. Tá? Então, de novo, dão esse pepino, né, do partido, continua aí e resolve isso para nós, tá? Para nós podermos protagonizar. Então, eu não sei, talvez ela possa entrar depois, né, e construir esse espaço, mas já no primeiro tempo vão estar várias outras pessoas construindo essa visibilidade nacional tão fundamental para uma eleição presidencial. Tá? Mas, olha, falando aqui do Paraná, Márcia, eu digo o seguinte, eu acho que ela certamente terá uma compensação por isso, já agora. Que é o seguinte, com ela não indo para o Ministério, quem do Paraná pode ser ministro? O Paraná teve o Requião, candidato a governador, montou um belo palanque para o Lula aqui. O PT saiu da eleição com uma bela bancada de deputado estadual, 7 deputados estaduais, é muita coisa, muita, não é? Assim, para quem não conhece o Paraná, eu vou dizer, é muita coisa ter 7 deputados estaduais do partido, né? E, no caso dos deputados federais, o partido tinha a Gleisi, o Zeca Dirceu e o Enio Verri, né? Ele sai da eleição com a Carol D'Artora, uma negra de Curitiba, mais um que é deputado estadual aqui, e o deputado do PV, o Aliel Machado, lá de Ponta Grossa, que sempre foi um deputado do campo progressista e que entrou na federação. Então, elegeu 6, dobrou a bancada, né, do Paraná. Então, eu estou olhando assim para ver o que vai acontecer, porque o Paraná não vai ter ministro? Perfeito, então vai ter o quê? Certo? Aí eu acho que talvez essa troca não seja tão ruim, porque você vai ocupar cargos de direção de segundo escalão importantes, né? E isso também conta no jogo, né, Roberto? Conta e conta muito. Não conta, eu só penso, tá? Conta, eu só penso assim, num certo sentido, a Gleisi, que é super importante, vai ser até, digamos assim, dia 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro, ela perdeu o poder, é um fato, entendeu? É nesse sentido, entende, Rocha? Eu acho que era muito natural o nome dela na Casa Civil, muito natural. Muito, muito, muito. A pessoa estava desenhada para isso. Essa é a minha maior incompreensão desse, né? Os outros eu compreendo, né? O próprio Haddad, né, Rocha? A gente achava, você e eu, a gente achava que não seria ele, né? Tem aí né, também alguma dificuldade de entendimento do Haddad, teve o negócio do Padilha. No dia anterior ao Haddad ser anunciado, saiu uma matéria, não sei se foi na Folha, dizendo, olha, uma das coisas que ajudou o Haddad foi o mercado preferir Padilha, né? Entendeu? Então, assim, são pontos, né, digamos assim, não naturais, né? Como você imagina, ó, tinha um candidato natural para aquilo ali, né? Para pegar essa coisa do futebol, né? O futebol como uma coisa fácil, né? Era fácil dizer que a Gleisi ia para a Casa Civil, nesse sentido, entendeu? Mas no caso da economia, não, né? Não tinha nenhum candidato pronunciado, assim, o pessoal ficava assim, o Lula foi experimentando, tateando e tentando definir entre as opções que ele tinha, aquele cardápio ali, qual é o que mais poderia trabalhar com ele sem atritos, né? Sem desencontros, sem problemas. E no final podia ser o Padilha, podia ser o prefeito de Araraquara, o Edinho, podia ser o Jacques Wagner, todo mundo foi falado, né? O que a gente sabia é que seria um político, né? E, de fato, ele confirmou isso e escolheu o que ele acha que mais vai poder trabalhar com ele. O Haddad está sem mandato, né? Não é o caso do Padilha, não é o caso do Jacques Wagner, não é o caso do Edinho, todos eles têm candidato, vão continuar aí. Ele tinha que acomodar o Haddad, ele acomodou o Haddad ali. Pessoal, vamos caminhar para o final, porque a gente está atrasado, teve esse problema técnico. Se a gente acabar agora, eu carrego logo e deixo disponível isso aqui. Mas, Alberto, eu queria só te perguntar, terminou ou posso perguntar mais uma pergunta aí? Não, vamos tentar terminar hoje, vamos tentar, de fato, eu estou com várias... Responde a pergunta aí.
Fala Não, aí. é porque eu fiquei meio surpreso com o placar lá da PEC no Senado, né? Foi muito mais do que todo mundo estava prevendo. E o que você achou disso e qual que é a perspectiva da PEC aí na Câmara? Vai dar problema, não vai dar? O que você acha? Eu acho que todo mundo está querendo dar um sinal de boa vontade para o futuro governo. Ninguém quer confusão, né, com o governo que vai entrar, entendeu? E vai ficar aí 4 anos. Agora, eu estou surpreso, Roberto, que o Eustáquio está falando, ela só é surpresa porque a mídia falou que o tempo todo o É, governo estava sem é articulação um pouco política. isso. Aí e isso era uma mentira, não era verdade. O governo estava muito articulado, o Lula estava conversando com todo mundo. Entendeu? Então, esse quórum alto aí não é surpresa, não. Isso aí foi trabalho do Lula e funcionou. E tem a ver com formação de ministério, tem a ver com tudo isso. Está todo mundo querendo agradar para ter ministro, é isso aí. E na Câmara vai ser a mesma coisa. Ademã. Falou, gente.